Olá, começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Eu sou Kalil Hashim, advogado criminalista, bacharel em criminologia e presidente da Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia. Olá, meu nome é Geraldo Tadeu Jorge Filho, sou bacharel em criminologia, sou diretor jurídico da Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia e sou assessor no Tribunal de Justiça, aqui também na área criminal. Olá, meu nome é Juliana Abscher, sou advogada criminalista, bacharel em criminologia, também membro diretora da Associação de Bacharéis em Criminologia e mestranda pela Universidade da Maia. Hoje viemos aqui para conversar a respeito da profissão de criminólogo. Então, fiz esse convite aqui para o Kalil, para o Geraldo, para a Juliana, que todos são bacharéis no primeiro curso de criminologia do Brasil. E vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos dessa profissão, falar um pouco da associação que eles fazem parte e também sobre a necessidade de regulamentação dessa profissão. Confira em mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Então já abro aqui com a primeira pergunta para os convidados a respeito da profissão do criminólogo e também se puderem falar um pouco sobre esse curso de criminologia que vocês cursaram, né? Um pouco da história desse curso, algumas aplicações dele. Bom, vou começar falando um pouquinho aqui sobre o curso de criminologia. Nós três cursamos na Universidade de Curitiba, Uni Curitiba. O curso de criminologia foi idealizado pelo professor Denis Girardi e pelo Marco Aurélio, que foi o primeiro coordenador do curso. Esse curso, ele basicamente foi desenvolvido em cima de 3 eixos. O eixo da criminologia, a parte teórica, a parte de criminalística e também ali a parte de segurança pública. O curso foi voltado nessa área bem prática. O curso ofertado pela Uni Curitiba é de 3 anos, mas hoje aí no Brasil a gente tem outras universidades, principalmente na modalidade EAD, que ofertam um curso de criminologia. Então é um curso em ascensão. O entendimento que a gente tem do conceito de criminologia hoje é que ela é uma ciência social, empírica e multidisciplinar, né, que tem o foco de estudos no crime, no criminoso, na vítima e no controle social exercido em cima desse fenômeno criminal. Então, o curso de criminologia que a gente fez, que foi baseado nesse curso que já existia em Portugal, é um curso bem multidisciplinar, realmente pensado nisso. Então, nós temos aí algumas disciplinas relacionadas com o direito, algumas relacionadas com a psicologia, medicina legal, criminalística, perícia, enfim, vários aspectos de tudo isso que a Juliana falou que se relacionem com o campo criminal. Nós fizemos parte da primeira turma do país, eu, o Kalil e a Juliana, tivemos essa honra, esse privilégio de fazer parte da primeira turma, e foi ao longo de 3 anos, começamos em 2020, terminamos agora, final de 2022, e o curso de criminologia, ele é centrado em 3 eixos. O professor Marco Aurélio e o professor Denis desenvolveram 3 eixos principais do curso, que é a parte da criminologia teórica, teorias criminológicas, escolas penais, toda aquela gama de estudos penais ao longo da história, né? O segundo eixo é o estudo da criminalística, que engloba a parte das ciências forenses, perícia, medicina legal, uma parte mais voltada para a área da saúde, área humana, né? Parte do aspecto mais material do crime. E o último eixo, que seria englobando política criminal e segurança pública e privada, também, que é um viés mais propositivo do curso. Porque, assim, o que a gente vê hoje em criminologia, por exemplo, tem muitas plataformas, cursos de especialização, pós-graduação, plataformas online de cursos de pós-graduação, ensino de criminologia, mas a gente vê o quê? É centralizado hoje
até hoje, né? Desde os anos 60, 80, que começou a desenvolver mais a criminologia brasileira, por assim dizer, especialmente na fase crítica, um estudo essencialmente teórico. E não buscavam esse estudo também da parte da perícia, meio que foi abandonado isso. A criminologia começou assim no final do século XIX com o estudo antropológico, né? Com essa parte mais da medicina legal, do positivismo. Isso foi meio que abandonado e agora retomamos também, que é englobado no curso de criminologia, nesse bacharelado idealizado no Unicuritiba, que agora está sendo ofertado nos demais estados do país. Então, também para abarcar essa parte pericial. Então, o curso ele é mais do que um bacharelado propriamente em criminologia, é um bacharelado em ciências criminais, porque são diversas áreas de atuação. Então, basicamente isso que foi idealizado pelo professor Marco e pelo professor Denis. Lógico que a gente tem excelentes estudiosos da criminologia aqui no Brasil, né? Antes do primeiro curso, a criminologia vem sendo estudada há muito tempo, mas ela tinha muito esse vínculo com o direito. E a gente acaba vendo nos outros países e tal que a criminologia é mais uma ciência social, uma ciência social aplicada. Então ela vem para o Brasil com esses dois grandes mestres que idealizaram o curso, também para trazer, como o Geraldo disse, esse viés mais propositivo e também para atender uma necessidade do mercado, que é uma lacuna, que não tinha esse curso ofertado no grau de bacharel aqui no Brasil. Então, o estudante de criminologia, ele vai ter essa visão mais ampla, tanto da criminologia da parte teórica, como tanto das outras coisas que a gente falou aqui. Vai estudar a parte sociológica, biológica, medicina legal, psicologia, para deixar um negócio aí mais robusto e principalmente propositivo. Só complementando a fala do Geraldo também aqui, que ele comentou que a criminologia surgiu até relacionada a essa área da medicina, a área mais forense. Isso que ele falou que a gente resgatou isso agora, não quer dizer que a gente está trazendo novamente essas teorias lombrosianas, positivistas, né? Não tem nada a ver. A gente só resgatou realmente a questão de que essa parte mais pericial também se relaciona com o fenômeno criminal e também precisa ser estudado até para a gente pensar em formas de aprimorar isso e evitar algumas questões que eventualmente podem acabar resultando em alguns erros. Então, é um estudo muito global, multidisciplinar e ao mesmo tempo direcionado de tudo que se relaciona com as formas como nós reagimos ao fenômeno criminal e como isso acontece, né? E até só fazer uma pequena indicação aqui, o professor Marco Aurélio ele escreveu um livro a respeito disso, que se chama O Ensino da Criminologia no Brasil, que foi lançado pela editora do Observatório da Mentalidade Inquisitória, e é um livro muito interessante para qualquer um que se interesse pelo assunto. Inclusive, ele traz até como funciona em Portugal e o projeto de lei que regulamentou a profissão em Portugal. E esse livro, um livro bem tranquilo de ler, assim, objetivo, né? E ele traz, assim, toda como a idealização do curso, como ele foi estruturado, a grade horária. Então, assim, você vê que pega um aspecto tanto da psicologia, bastante, né? Psicopatologias, o perfilamento criminal, que é o criminal profiling, pega a parte da sociologia, parte das teorias criminológicas. Então, assim, ele é um estudo um curso muito completo, no sentido de que você abarca os principais temas das áreas das ciências sociais, das ciências humanas, e concentra isso num curso, num estudo destinado ao fenômeno criminal. Então, é realmente muito completo, o livro é muito bacana, é essencial, mostra toda a base ali, é realmente espetacular. E realmente, é para ocupar essas lacunas que o sistema de justiça criminal tem deixado. São ocupados por outros profissionais hoje, mas você vê que falta uma parte mais técnica, uma parte mais direcionada em determinados locais, como em Portugal, que a parte da execução da pena, o criminólogo atua bastante. Então, assim, você vê que em diversas áreas, a área da perícia no México, então, que tem cargos de criminólogos. Então, assim, é
é uma proposta bastante fundamental, ela é essencial. Até eu estava numa conversa com um amigo meu que ele faz mestrado lá em criminologia na Europa e deu uma crítica até que ele fez aqui no Brasil, que na visão dele, que a abordagem lá na Europa da criminologia é bem diferente da abordagem aqui no Brasil, né? E na visão dele, a partir disso, ele entende que a criminologia no Brasil é dominada pelo direito. Estamos aqui em 4 bacharéis, né? 3 advogados e mais Geraldo, que é assessor jurídico no tribunal. Para vocês que já estudaram direito, fizeram esse segundo bacharelado, né, em criminologia, qual a percepção assim que vocês tiveram a respeito de estudar criminologia, digamos, num campo de pesquisa fora do direito, que eu quero dizer, não é meramente uma pós-graduação num curso de direito, não é só mais uma cadeira, uma disciplina dentro de uma faculdade de direito, ali você tem realmente como um campo de pesquisa separado, né? Então é essa pergunta que eu gostaria de fazer para os convidados. Eu vou começar respondendo aqui essa pergunta, Augusto, que eu adorei, porque isso me lembrou para os meus primeiros dias de aula cursando criminologia, com aquela mentalidade do direito, que é o dever ser. E a criminologia é o ser. Então, basicamente, a gente teve que tirar a venda da Themis ali, da justiça, para ver o que estava acontecendo. Então, para mim, não sei se para os dois, foi um pouco difícil, porque eu falava assim, gente, mas a lei diz isso. E, na verdade, o mundo, os fatos, principalmente a gente que trabalha com direito penal, as coisas são muito mais do que o processo no papel, agora digital, e acho que a criminologia consegue ser avante do direito nesse sentido. Entendo, né, que a maioria das pessoas, 99,9%, relaciona a criminologia crítica, né? Ela realmente é necessária, porém ela precisa se movimentar e ser propositiva, porque só ficar criticando e ver que o sistema não funciona não vai mudar as coisas. E foi uma das razões pela qual o curso de criminologia é a minha menina dos olhos. Eu amo, vou continuar estudando, fazer o mestrado. O curso de criminologia aqui no Brasil, né, principalmente o nosso, que era presencial, ele também proporcionou para a gente a possibilidade de diversas visitas técnicas. E com essas visitas técnicas, a gente foi no Instituto de Criminalística. Instituto de Identificação, o melhor exemplo até. O Instituto de Identificação aqui da Polícia Civil do Paraná tem uma equipe, vocês não imaginam de quantas pessoas, para resolver todas as situações de roubo. Curitiba e região metropolitana. Apenas uma equipe de 2 pessoas. Então, assim, se essa equipe de 2 pessoas vai para Cerro Azul, como que fica o resto para resolver isso? E a gente, às vezes, quando está no direito, não tem essa dimensão, porque a gente só está ali no papel. Aí reclama da perícia mal feita ou de um laudo que vem escrito 2 linhas de violência doméstica ali, hematomas, diâmetro tal, cores tal. Não vem uma foto, não vem nada. Então, a criminologia vem e mostra isso e fala, olha, lá no judiciário, a gente tem um gabinete com sei lá quantos assessores, estagiários de pós, estagiários da universidade, e quando lá onde começa, que é na investigação, antes de iniciar o processo, não tem estrutura para fazer uma investigação realmente robusta. Isso que a Juliana trouxe da questão do ser e do dever ser, realmente é uma coisa que a gente escuta muito no curso de criminologia, né? Que o direito é a ciência do dever ser e a criminologia é uma ciência mais do ser. Porque a gente percebe às vezes que o direito, nesse intuito
principalmente o direito penal, na forma como ele é tratado, como ele é julgado aqui no Brasil, ele busca esse intuito muito de querer impor algumas coisas, né, de, olha, a sociedade deve se comportar dessa forma, isso aqui não deve acontecer, e etc. E os julgadores, até quando analisam os casos, eles julgam sob essa ótica, né, de que, olha, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, e muitas vezes ignoram um pouco o fator humano por trás daquilo, do porquê que aquilo aconteceu daquela forma, porquê que, né, o que tem por trás daquilo, talvez às vezes uma vulnerabilidade social ou algo do tipo, e a criminologia, ela vem nesse enfoque, né, no enfoque do ser, a gente sabe que de analisar como as coisas realmente acontecem e por que elas acontecem dessa forma. Então, isso é muito interessante e é uma coisa que vem para complementar, assim, principalmente na questão da gente pensar políticas públicas para melhorar, né, principalmente da prevenção, né, porque a gente fala que o direito penal ele vem depois que o crime já aconteceu. Não tem esse aspecto de prevenção, muito embora algumas pessoas defendam que a pena tem esse aspecto de prevenção. E a criminologia, fazendo essas análises, pode pensar como a gente pode melhorar antes de precisar punir o crime, né? Então isso é muito interessante. E isso que a Juliana trouxe também da questão da visita técnica que a gente fez, a gente percebe que muitas vezes a criminologia critica muitas coisas que acontecem na prática, mas às vezes não tem esse contato do porquê que isso está acontecendo na prática da forma como acontece. Então isso a gente percebeu que foi essencial também esse contato com a prática, porque sim, a gente deve criticar as coisas que acontecem na prática, como elas acontecem, o que acontece de errado. A criminologia, essencialmente, ela deve ter esse aspecto crítico, mas a gente tem que conseguir dialogar com a prática também, compreender por que na prática isso está errado e conseguir propor melhoras, né, melhorias para serem aplicadas. Então, eu sinto que o curso de criminologia veio nesse aspecto agora. Até, por exemplo, às vezes a gente vê o próprio judiciário relativizando algumas questões, tipo, isso aqui era, segundo a lei, o laudo não deveria ser assim, mas vamos deixar passar, porque senão a gente não condena ninguém. Mas a gente tem que pensar, poxa, por que o laudo foi feito dessa forma? Por que está sendo mal feito? Isso atrapalha até mesmo as pessoas que estão sendo, né, julgadas injustamente aí por conta disso. A criminologia, antigamente, né, até então, ela era realmente meio que uma especialização do direito, e até os grandes escritores, os grandes teóricos que nós temos da criminologia aqui no Brasil, por mais que eles tenham vindo do direito, a gente percebe que eles conseguiram sair um pouco dessa ótica do dever ser e se entregaram a essa ótica do ser, assim como a criminologia propõe. Mas é essencial que isso venha com mais força e de forma mais propositiva agora. É bem isso que o Calil estava falando, que assim, o direito até se questiona se o direito teria mesmo um aspecto científico, porque na realidade o direito ele está preocupado em ordenar e valorar a realidade. E a criminologia, até por isso ela está muito mais próxima das ciências sociais do que do próprio direito em si. Por quê? Como diz o professor Shekhayra da USP, a criminologia é uma ciência destinada a compreender a realidade para interpretá-la. Então, você vai analisar o fenômeno ocorrendo na realidade. O direito não. O direito ele vai eleger comportamentos, valorar comportamentos que ele considera como corretos para tentar ordenar e manter a coesão social. Então, você não tem um compromisso de analisar um fenômeno que está acontecendo na realidade em si. E, por exemplo, nós vemos aí diversos casos que, assim, o direito é forma, o direito é garantia, mas você vê que, por exemplo, diversas condenações, principalmente envolvendo pessoas mais poderosas, colarinho branco, que são, em diversos aspectos, anuladas, né? Diversas operações anuladas, só que isso não apaga o fenômeno material do crime. Pelo direito, se você analisar friamente pelo direito, o fato não existiu. Mas se você analisar materialmente, pelo estudo da realidade, você vai ver que por isso que o direito ele não está comprometido necessariamente com a realidade. O direito está comprometido com valorar comportamentos, garantir. Por isso até fica aquela discussão positivismo, naturalismo, se o direito, se as pessoas nascem com direitos ou se o direito faz os direitos fundamentais se originarem, né? Seria a partir do Estado social que se criam direitos, ou se o direito é algo natural. Então é bem isso, que o dever ser, ordenar os comportamentos para manter coesa a realidade,
e um outro para estudar o que está acontecendo de fato, que se mostra de fato nos fenômenos que estão acontecendo no mundo real. Então é basicamente isso. E eu gosto bastante dessa parte. O professor Gabriel Anitua, professor argentino da Faculdade de Buenos Aires, se não me engano, fala que a principal missão do criminólogo é reduzir o nível de violência na sociedade. Então não é, digamos, tentar, sei lá, uma utopia, sei lá, esperar acontecer uma revolução. Não, é agir o agora. É comprometimento com mudanças graduais, mas que são feitas aos poucos, mas que busquem melhorar, minimizar os efeitos agora. Até a Juliana havia comentado, né, a respeito até de uma aplicação voltada para o mercado dessa formação do criminólogo, da criminóloga. E a pergunta também que eu faço para vocês, alguns exemplos assim de onde todo esse conhecimento do bacharel em criminologia pode ser aplicado. O criminólogo formado, né, ali o bacharel em criminologia, ele basicamente pode trabalhar e atender o mercado de 3 formas. A primeira forma que a gente pode falar é ali a vida acadêmica. Você pode dar seguimento na sua vida acadêmica, trabalhar de repente dando aula, pesquisas e tudo mais. Pode seguir também uma carreira pública, né? Aquelas carreiras públicas que pedem ali um diploma de bacharel, né? Nível superior. Então, muitas vezes as pessoas, inclusive, acham que vai se formar em criminologia, seguido vai ser um policial ou qualquer coisa do estilo, mas não necessariamente. E também o criminólogo pode atuar na área privada. Como que ele pode fazer isso na área privada? Além de trabalhar com segurança privada, empresa de segurança, principalmente fazendo pareceres dos mais diversos que vocês podem imaginar. Pode auxiliar ali um advogado nessa parte, justamente por ele ter esse conhecimento amplo, né? Auxiliar ali para entender uma perícia, alguma coisa, porque na formação de criminologia a gente tem esse contato, né? Também pode... O professor Marco até, né, que foi nosso professor, auxiliou uma empresa de Portugal porque queria saber, mais ou menos, uma seguradora ali de Paranaguá, o hotspot, como que era o índice de criminalidade próximo ao porto. Daí, sim, poder fazer o valor da segurança, né? Era uma seguradora, para aquele cliente que trabalhava ali no porto. Então, tem, assim, infinitas possibilidades. A gente ainda tem que ganhar esse mercado, né? Mas o criminólogo está apto para atuar. Além também, pode atuar na ajuda de prevenção nas escolas, justiça restaurativa, tantos outros exemplos. Assim como a Juliana falou, realmente existem muitas áreas que o criminólogo pode atuar, mas que ainda não atuam aqui no Brasil, porque é um curso muito novo. Então, assim, eu particularmente acredito que um criminólogo ele seria muito importante, e essa atuação já existe em outros países, pensando em políticas criminais e em políticas públicas, talvez atuando junto com o governo, né, em projetos de lei, em medidas talvez do próprio governo, da própria prefeitura, Secretaria de Segurança Pública, pensando em coisas de medidas de prevenção mesmo, que poderiam ser feitas através de estudos, de análises, de estatísticas, de análises do ser, né, que poderiam ser adotadas justamente para evitar que a gente tenha que punir, né, para medidas de prevenção antes do crime acontecer. Mas existe também a possibilidade de atuar na esfera privada, como a Juliana falou, né? Parece que fora do Brasil existem empresas de segurança privada que contratam criminólogos para trabalhar com essa análise criminal, trabalhar com, digamos, estratégias de segurança privada, e existe também, igual ela falou, seguradoras que contratam criminólogos para fazer análise criminal de determinado local, de determinada região, para pensar até mesmo no preço que vai ser cobrado no seguro, que foi o que aconteceu com o nosso professor, que uma empresa de Portugal procurou ele aqui no Brasil, porque estava procurando um criminólogo especificamente para fazer essa análise.
E aí, obviamente, atuar nas carreiras públicas, como da polícia científica, para ter realmente uma visão mais crítica da situação e atuar de uma forma mais, digamos assim, consciente também. Isso é muito importante, né? Essa história do professor Marco é interessante, né? Porque essa empresa, né, se não me engano, em Portugal, ela entrou em contato com ele e, assim, perguntando assim, nós estávamos procurando um criminólogo para fazer esse estudo, esse análise estatística criminal para esses envolvendo seguros, né? E eles não acharam nenhum no LinkedIn, acho, não sei. E o mais próximo que eles encontraram foi o professor Marco, que estava assim, coordenador, acho que devia estar na época, né, coordenador do curso de criminologia, perguntando, eu não encontrei nenhum. Daí o professor Marco até esclareceu, né? Ele falou, você não encontrou porque não existe ainda. A primeira turma está agora e está se formando. Então, ele foi contratado, então olha que coisa bastante interessante, atuação direta no mercado de trabalho. O que, só complementando a fala do Calil e da Juliana, o criminólogo poderia, né, atuar. Hoje, mais de imediato, por exemplo, prestando um concurso público para ocupar carreiras de Estado vinculadas na polícia, que não sejam cargos exclusivos privativos de bacharéis em direito. Então, por exemplo, agentes de polícia, investigadores de polícia, parte de perícia, né, papiloscopista. Então, assim, um profissional já uma gama de conhecimentos aprofundados, nossa, traria uma qualidade técnica muito interessante, muito importante para essas áreas, área da investigação, própria investigação privada, investigação defensiva, atuando como auxiliando a defesa, auxiliando assistente de acusação, fazendo pareceres técnicos dessa área. Outra, atuando, por exemplo, com perfilamento criminal, que é uma parte que também está surgindo no Brasil. Então, para análise de casos envolvendo psicopatologias, psicopatias, que isso até acho interessante. Estava assistindo uma série uma vez, que eles uma série policial, investigação americana, e eles chamam uma hora para analisar o perfil de um sujeito que foi preso, eles chamam um profissional lá nos Estados Unidos chamado Criminal Profiler. E daí a tradução na legenda ficou criminologista. Então, porque realmente aqui no Brasil não tem isso. Então, agora que está surgindo, lá com o professor Lino, com a professora, que é mais da parte da psicologia investigativa, com a professora Aline Lobato. Então, assim, você vê que, outra parte que o criminólogo também poderia. E também, além dessas consultorias privadas, seria na parte da execução da pena, que é feito já em Portugal. Que, por exemplo, o juiz é o responsável por homologar, por fiscalizar, mas quem faz a adequação do caso concreto da pena determinada pelo juiz ao apenado é um criminólogo. Quem é o mais mais assim, está mais próximo da realidade penitenciária, né, das carreiras de polícia penal, seria o ideal para tentar reinserir o apenado na sociedade novamente e uma pena mais adequada para a justa responsabilização e acompanhar esse desenvolvimento. Seria interessantíssimo e importantíssimo um criminólogo exercendo isso nessa parte seria mais uma carreira de Estado também. Mas então são diversas áreas que o criminólogo poderia atuar. Uma vez também numa conversa que eu tive com o Calil em outro episódio do podcast, a gente havia conversado a respeito do populismo penal para a criação de políticas públicas, de política criminal. Infelizmente, os debates que a gente vê no Congresso Nacional, né, onde formam ali, onde tem ali as agências de criminalização primária e envolve tudo ali uma política pública criminal muito mais assim com esse populismo, de você pegar um fato específico ocorrido na sociedade, com um grande clamor popular e não ter assim um debate mais aprofundado a respeito daquela política criminal que vai gerar uma norma em abstrato, mas que ela vai ter um efeito em concreto na sociedade, né? E até esse comentário também que eu quero fazer e também quero saber da opinião dos colegas, eu penso como seria importante nessas comissões no Congresso Nacional ou até mesmo nas secretarias de segurança pública, nos estados, dentro também das agências, né, de segurança pública, né,
das instituições, das forças policiais, se tivesse alguém com essa formação de criminólogo para analisar o fenômeno criminal, o fenômeno criminoso de uma forma científica. Perfeito, Augusto. Em outros episódios que a gente gravou, em outras conversas que a gente já teve, você já deve saber, inclusive, que eu sou um grande crítico dessas medidas populistas que nós temos aqui no Brasil, de políticas públicas e políticas criminais. E o que a gente percebe realmente é que as pessoas, elas têm duas convicções, né, atualmente aqui no Brasil a respeito do crime, no geral, assim. Primeiro, que a solução é sempre aumentar a pena, criminalizar. O fato de alterar uma lei é a solução, como se isso fosse automaticamente surtir um efeito no fenômeno criminal, sem pensar até mesmo como essa lei vai ser aplicada ou se ela tem a capacidade de ser aplicada, se isso seria possível. E segundo, que a solução é sempre mais punição. Mais punição, mais prisão, mais pena, penas mais severas e etc. Ou até mesmo pena de morte, como alguns sugerem. E o problema é justamente esse, né? Não existe uma análise científica, uma análise dedicada, como a gente poderia atuar justamente antes desse crime acontecer, com medidas, políticas públicas que poderiam ser úteis até para prevenir esse crime. Falta alguém que faça esse tipo de análise aqui no Brasil, ou até mesmo quando as pessoas se propõem a fazer esse tipo de análise, as pessoas acham que está passando a mão na cabeça do criminoso, que quer impunidade. E a gente precisa parar para analisar que em alguns outros países que já se dedicam ao estudo da criminologia há muito tempo e tem essa criminologia integrada já e valorizada com o poder público, esses países, que alguns deles até têm um índice de criminalidade, alguns crimes específicos que nós temos muito altos aqui no Brasil, eles não têm essa criminalidade lá. E isso às vezes acontece por diversos fatores, mas também porque eles conseguiram fazer esse tipo de análise e trabalham isso com políticas criminais, com políticas públicas para tentar prevenir o crime também. Então, assim, realmente eu concordo com você que é importante a gente ter esse tipo de conhecimento e esse tipo de profissional, alguém com essa formação, trabalhando nesses órgãos que são dedicados a formular essas políticas públicas e políticas criminais, e a gente precisa também que esse profissional ele seja ouvido, né? Ele seja escutado, porque não adianta nada alguém ficar falando ali e as pessoas, nesse senso comum, não considerarem aquilo que está sendo falado e prosseguirem nessa ideia de que a solução é sempre punição, 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 punição. Esse discurso muito punitivista, infelizmente ele vende muito, porque ele é pautado numa lógica assim, até racional, mas que não se verifica na prática. Que essa coisa, a gente tem que parar de acreditar que que mudando e aumentando pena, isso é política criminal. Isso não é política criminal. Mesmo com efeito simbólico, não é uma coisa que vai... Faça uma pesquisa de opinião na rua, perguntando para as pessoas qual é a pena de cada crime. As pessoas não vão saber, nem o profissional do direito, só o cara que trabalha muito, muito com isso, né? Fazendo dosimetria lá, vai saber de alguns crimes, e olhe lá, não dos 2.000 tipos penais quase que o Brasil tem. Então as pessoas não resolve. Infelizmente é um discurso que vende, esse discurso de aumentar a pena. Só que não adianta nada, você tem que combater, minimizar os efeitos do crime com inteligência, com estratégias que realmente vão funcionar baseadas em estudos mesmo, em estudos científicos, em dados, né? Então, tudo bem, você vai aumentar, o Congresso vai aumentar a pena de determinado delito. Só que isso é simplesmente assim, eles aumentam e colocam toda a esperança e a expectativa de solução dos problemas da sociedade nesse aumento de pena. Então, assim, por exemplo, a punição, depois com a Lei Maria da Penha, só que me parece que lógico, você tem que punir, você tem que dar uma reprovação, porque é muito grave a situação de violência doméstica no país, ou essa violência do machismo, a sociedade machista, só que eu vejo mais como um efeito simbólico, mas que não vai na raiz do problema, não tenta minimizar isso. Ele só atribui uma função ao direito penal para que ele vá lá e magicamente acabe com os quadros de agressão contra a mulher. E isso não acontece. As pessoas o crime não é... A causa do crime não é meramente uma sensação de impunidade, de cálculo
custo-benefício. Lógico, alguns delitos, sim, as pessoas pensam de forma de custo-benefício, mas não é o geral. O crime é multifatorial, são diversas causas. É desorganização social, é psicopatologia, são diversos. É um fenômeno muito complexo. E não é simplesmente aumentando a punição que você vai resolver alguma coisa. É enxugar gelo. A gente trabalha com a justiça criminal, a gente vê que é enxugar gelo. Por exemplo, um exemplo do crime de tráfico. Aumentou a punição, em 2006, a pena de tráfico foi sancionada e o tráfico não diminuiu. Pelo contrário, a explosão carcerária foi gigantesca. Então, temos que pensar realmente, e nada melhor que um criminólogo que pudesse estar inserido em cargos legislativos, em assessorias legislativas, para prestar essas assessorias, essas consultorias, para que realmente a gente busque minimizar o problema. O crime não vai acabar, mas a gente tem que minimizar os danos. Só vou complementar aqui um pouquinho a fala do Calil e do Geraldo, né? Mas principalmente esse finalzinho da fala do Geraldo, que fala que o crime sempre vai existir e ele é complexo. Então, quando a gente fala de problemas complexos, a gente exige soluções complexas. O brasileiro, o ser humano, tem essa mania de querer falar, o problema é isso, e uma única solução. E não dá, porque é multifatorial. E voltando um pouco para a pergunta do Augusto, né, sobre a questão do populismo penal, e assim, é óbvio que o criminólogo, nossa, é um prato cheio para a gente trabalhar nisso, principalmente no que tange a prevenção do crime, mas o populismo penal, ele também está ali muito atrelado à criminologia midiática, que é um campo da criminologia que estuda isso. Eu vou sugerir um livro que o Calil sempre indica no Instagram dele, que é A Questão Criminal, do Zaffaroni, da editora Revan, e ali a partir da página 193 em diante, ele fala um pouquinho sobre a criminologia midiática. Mas para não ficar muito teórico, né, eu gostaria de trazer um exemplo mais recente e que foi até, de certa maneira, positivo a atuação da mídia, né, relacionada aos crimes, que são os atiradores ativos. A gente começou a surgir esses atiradores ativos no Brasil, que até então era uma raridade, né? E eles perceberam, até pela experiência americana, que o melhor não é sair divulgando os criminosos que estão ali, né? As pessoas que estão atuando. E teve uma reação positiva, né? As pessoas tentaram, a mídia deu uma boa segurada nisso. Mas ali na criminologia midiática, né, a gente percebe isso tanto que o Geraldo e o Calil falaram, que a gente fica totalmente atrelado e vinculado com o que a mídia passa pra gente, e junto com isso vem o populismo penal, né? Então vamos aumentar a punição, é isso, e vai resolver tudo. Ou coisas nesse sentido, né? Realmente um prato cheio para os criminólogos trabalharem muito isso, até porque sempre fica a pergunta: quem é criminoso? A gente está falando quem é criminoso, quem comete crime lá, que a gente julga do direito penal, né? O conceito analítico de crime, ou a gente está falando de quem a gente considera crime, trazendo um pouquinho aí do labeling approach para a nossa conversa. Uma coisa interessante que a gente tem que parar para pensar também é que a criminologia ela não se preocupa só com o porquê o crime acontece, como, né, quais são as causas do crime. Hoje em dia ela se preocupa também do porquê a gente criminaliza certas condutas, porquê a gente criminaliza certas pessoas, será que a gente deveria estar criminalizando certas condutas e certas pessoas? Isso também é uma coisa muito importante e acho que se relaciona com esse tema também. Mas voltando um pouco ao que Augusto falou das políticas públicas, políticas criminais, realmente essa importância do curso também e desse profissional ele ser multidisciplinar e ele ter contato com a prática e com a teoria. Porque, como eu falei, a criminologia ela tem que ser crítica, ela tem que analisar criticamente a forma como a gente está lidando com o fenômeno criminal, como a gente está atuando, né, os resultados que isso está tendo, né, se está tendo resultados positivos, se está tendo resultados negativos, quem está sendo prejudicado com isso, quem está sendo beneficiado com isso, ou se não está tendo resultado nenhum, se está simplesmente ali. Mas quando a gente vai pensar em políticas criminais, não basta a gente só pensar, por exemplo, vamos aprovar uma lei.
Não, a gente tem que pensar também como essa lei vai ser aplicada, se existe, né, como eu já falei, a possibilidade dessa lei ser aplicada. Nós temos muitas leis aí hoje em dia que são aprovadas a título de política criminal, que chamam de política criminal, que às vezes passa, no máximo um ano, ela é declarada inconstitucional. Então, uma lei que não tem aplicabilidade nenhuma, porque não é nem compatível com o nosso ordenamento jurídico. Ou passa algum tempo, passa 2, 3, 4, 5 anos e essa lei nem sequer começou a ser aplicada, porque daí, beleza, aprovaram a lei lá no Congresso, mas o governo não tinha nem como começar a aplicar ou faltou alguém realmente querer que essa lei comece a ser aplicada. Como, por exemplo, os círculos de justiça restaurativa e de reflexão para agressores em contexto de violência doméstica, que têm sido aplicados pontualmente em alguns lugares, tem reduzido bastante os índices de reincidência, porque tem conscientizado os homens do porquê que eles não deveriam, né, agredir as mulheres e tem se esforçado para compreender por que essa agressão acontece, mas que assim, existe faz muito tempo já e na prática não é aplicado porque falta investimento, falta. Então assim, isso tudo tem que ser pensado, é preciso ter um criminólogo tanto para bolar essas questões quanto para ver se tem como aplicar na prática e buscar aplicar na prática, né? Então, realmente eu vejo essa importância, assim. E a respeito da associação, qual foi a ideia da criação dessa associação? Vocês também estão num trabalho pela regulamentação da profissão de criminólogo, correto? Então, Augusto, a ideia da associação, na verdade, era uma ideia que já existia desde que a gente estava no meio do curso de criminologia ali. A ideia era fundar um instituto ou algo do tipo, principalmente considerando que a gente fazia parte da primeira turma do Brasil, né, de bacharéis em criminologia. Então a gente já sabia que em algum momento a gente ia precisar se unir, né, para buscar uma representação um pouco mais oficial e buscar essa regulamentação de alguma forma. Então agora que a gente terminou o curso, né, a primeira turma se formou no final de 2022, a gente se uniu ali em alguns colegas que tinham interesse em levar isso para frente. Fundamos essa associação oficialmente e agora estamos em busca da regulamentação da profissão, mas a associação também não se resume só a isso, né? A ideia é justamente unir e representar todos os bacharéis em criminologia do Brasil, que sabemos que agora existem muitas outras turmas pelo Brasil todo, de outras universidades que estão oferecendo esse curso, justamente para unir todos eles e representar em todas as demandas que eventualmente surgirem, né, ao longo desse caminho. Mas o nosso principal foco nesse momento é justamente a regulamentação. Até por isso fizemos a audiência pública aqui em Curitiba e estamos em busca aí desse apoio, dessa representatividade para futuramente regulamentar, né? Em alguns outros países esse profissional já é regulamentado, alguns deles até é uma regulamentação recente. Então aqui no Brasil estamos procurando isso também, para incluir esse profissional no mercado de trabalho de alguma forma. Acho interessante falar também da associação. A gente está nesse passo ainda inicial, mas a associação veio com a ideia também de incentivar o estudo da criminologia e promover a pesquisa criminológica. Então, além da regulamentação, que agora é a nossa prioridade, a gente também quer, com toda certeza, incentivar a pesquisa criminológica no Brasil e também, no futuro, gerar conteúdo para quem tem interesse em estudar a criminologia. E assim, estamos falando de uma regulamentação num sentido abstrato, né? A regulamentação, ela pode significar uma série de coisas, mas voltando para a profissão do criminólogo, o que a associação ou esses profissionais, né, esses bacharéis em criminologia buscam com a regulamentação? Qual a ideia, assim, um sentido concreto para a regulamentação pretendida? Vou até me permitir ser um pouco repetitivo de algumas coisas que eu mesmo falei na audiência pública. E assim, o estudo da criminologia ele já existe há bastante tempo aqui no Brasil. E como o Augusto até trouxe, era do pessoal da área do direito, né? Nós temos aí profissionais da área do direito, da sociologia, da psicologia, de inúmeras outras áreas que, dentro das suas próprias áreas de trabalho, de estudo, se dedicam ao estudo do fenômeno criminal e à produção de teorias criminológicas e obras da criminologia que são essenciais para qualquer um que queira estudar criminologia, né? Temos autores geniais aqui no Brasil.
Mas a nossa ideia é justamente tentar conectar essa teoria e esse pensamento acadêmico e universitário com a prática, tentar trazer isso. Porque eu percebo que hoje em dia a academia está muito separada da prática. Então nós temos até uma certa polarização, assim, temos alguns profissionais da prática que criticam muito a academia também critica bastante os profissionais da prática, mas às vezes não se propõe a entender por que essas coisas que são criticadas acontecem e o que poderia ser feito para melhorar. Então a ideia desse profissional como criminólogo vem justamente, desse criminólogo como profissional, vem justamente nessa linha de tentar conectar a teoria com a prática para melhorar o que pode ser melhorado, para entender por que algumas coisas acontecem da forma como acontecem, realmente para ser um profissional propositivo, né? Mas aí a gente não vem para tomar o lugar de ninguém, e sim para complementar. Então acho que até a Juliana pode falar um pouco melhor sobre isso. Complementando então um pouquinho aqui que o Calil falou, né? A ideia da regulamentação do profissional formado em criminologia é justamente essa: pegar esse espaço, uma demanda que nós temos, visto que em outros países a gente já tem, né, esse profissional, mas não é pegar o espaço de ninguém. Um criminólogo, ele tem a expertise dele, que é nessa parte de ser propositivo, e não vai, sei lá, por exemplo, pegar a área do direito. O criminólogo não vai advogar, o criminólogo também não será um psicólogo. Então, assim, até porque ele tem essa visão mais ampla, multidisciplinar, ele vai estar ali para somar as demais profissões, as demais áreas de trabalho. Não queremos pegar o espaço de ninguém. E uma das críticas, até às vezes, que surge a respeito do criminólogo profissional é justamente, talvez, esse profissional vir a legitimar algumas coisas que não deveriam estar acontecendo, algumas coisas erradas. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar tomar muito cuidado também, né? Que, como eu falei já algumas vezes, correndo o risco de ser repetitivo, o criminólogo ele tem que ter esse olhar crítico do que está acontecendo. Mas ele tem que ser propositivo também e lidar com a realidade, né? Para melhorar como a gente pode atuar agora para tratar o fenômeno criminal de uma forma um pouco melhor. Então a gente só precisa também tomar cuidado para não legitimar algumas coisas que não deveriam estar acontecendo. Até a respeito disso, né, eu pensei num exemplo aqui agora, a questão que nós tínhamos a respeito do artigo 226 do CPP, a respeito do reconhecimento de pessoas, né? Essa é uma questão, pelo menos do meu ponto de vista, é uma questão multidisciplinar. Então, assim, é uma questão extremamente problemática que a gente precisa trabalhar ainda e precisava ser trabalhada, mas que envolve estudos da psicologia, envolve estudos jurídicos, envolve estudos da criminologia e que diz respeito até mesmo à própria fase da investigação e aspectos da perícia, né? E de como tudo isso é executado. Então aí vem essa importância da criminologia e do criminólogo fazer essa análise multidisciplinar, mas também relacionada com a prática, né? Como isso está acontecendo na prática, que efeitos isso está gerando na prática, mas como a gente pode fazer para melhorar isso, para evitar que esses efeitos, como por exemplo pessoas condenadas injustamente por um reconhecimento falso, como a gente poderia trabalhar isso para melhorar e para evitar que isso aconteça. Primeiro, por que isso está acontecendo, como isso está acontecendo, o que está acontecendo e como podemos melhorar. Eu acho importante também trazer aqui para os nossos ouvintes, né, Augusto, que embora a gente tenha tido a audiência pública aqui na Câmara Municipal de Curitiba, esse foi só um primeiro passo para dar visibilidade à profissão, essa nova profissão que muitas pessoas desconhecem. Mas o mais importante, que é o nosso próximo passo, é um projeto de lei em âmbito federal, que esse sim tem competência para regulamentar a profissão. Então, esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero aqui agradecer a presença dos convidados, do Calil, da Juliana, do Geraldo, que vieram aqui conversar a respeito da formação, da profissão e da importância do criminólogo na sociedade. Deixo aqui também espaço para os colegas, né, caso queiram fazer alguma indicação para os nossos ouvintes. Bom, eu agradeço primeiramente o convite do Augusto, né, por nos possibilitar aqui trazer esse tema, abordar tudo que a gente está trazendo.
Eu gostaria de deixar como indicação um livro que eu já citei anteriormente, que é o livro do Ensino da Criminologia no Brasil, do professor Marco Aurélio, da editora Observatório da Mentalidade Inquisitória, que é um grupo até muito interessante que faz análises aí dos sistemas da América Latina toda. Eu acho que esse é um livro muito interessante sobre o tema, e deixar de indicação também para que vocês acompanhem a Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia nas redes sociais. O Instagram é @abrabacrim, a Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia, também conhecida como a BBC. E também o meu Instagram, @calilpah, que às vezes eu posto também conteúdos lá a respeito do sistema de justiça criminal e a respeito de leis também. Bom, queria agradecer, Augusto, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade aqui de expor sobre esse tema aí, sobre a recente conclusão do curso da primeira turma de Bacharelado em Criminologia do Brasil, a fundação da Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia, da qual tenho muito orgulho de participar da fundação. E fica aqui, né, uma reflexão para que agora uma criminologia que a gente luta muito, né, na associação, que é uma criminologia mais propositiva, né, uma criminologia mais que saia dos gabinetes, mas não que abandone jamais, porque o estudo teórico é muito importante, acadêmico, mas uma criminologia assim que mais que olhe pela janela, como diz o professor Barata, que o professor Marcos sempre citava, uma criminologia mais próxima da sociedade, assim, que não fique só apenas reclusa no ambiente acadêmico. Bom, e ficar de indicação aqui, vamos ver, eu recomendaria o História dos Pensamentos Criminológicos, do professor Gabriel Inácio Anitua, que é um grande livro completíssimo sobre as escolas criminológicas. E para quem quer se aventurar na criminologia brasileira, que é um livro muito interessante no sentido de introduzir os autores, né, os principais autores do pensamento criminológico no Brasil, um livro até já teve críticas pesadas, mas é um livro bastante bacana de introdução mesmo, para você ter uma ideia de alguns dos principais autores do Brasil, que é o Atlas do Pensamento Criminológico, organizado pelo professor Leandro Aires França, daquele grupo do Estudo de Criminologia Contemporânea, que é bastante interessante sobre esses principais autores brasileiros mesmo. Ele conta uma bibliografia, as principais linhas de estudo ao longo da carreira e alguns dos principais autores da criminologia, né, estudo do pensamento criminológico brasileiro, desde do começo positivista, lá com o Nina Rodrigues, né, o famoso criticado, até os atuais, como o próprio professor Juarez, dos Santos. Então é bastante, o próprio Leandro Aires, né, então é bastante interessante. Vou agradecer mais uma vez o Augusto pelo convite. Diferente dos meus colegas, eu vou fazer uma indicação aqui da parte de criminalística, que eu gosto bastante. Eu vou indicar o livro de Ciências Forenses, uma introdução às principais áreas da criminalística moderna, que tem como organizadores Jesus Antônio Velho, Gustavo Caminoto Geiser e o Albieri Espíndola. Vou indicar mais 2 livrinhos só, tá, gente? O livro do Denis Lino, Criminal Profiling, Perfil Criminal, que fala ali sobre análise do comportamento da investigação criminal. E eu já tinha indicado antes para vocês a Questão Criminal do Eugênio Raul Zaffaroni, da editora Revan. Todas essas indicações vão constar na descrição desse episódio. Quero mais uma vez agradecer a presença dos convidados, quero agradecer principalmente a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Também te peço uma gentileza, se você tiver algum amigo, um familiar que possa se interessar pelo assunto, por favor, compartilhe esse episódio. Assim vamos divulgando, propagando o conhecimento. Também me siga nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.